paz do Senhor, meus irmãos. A paz do Senhor, meus irmãos. Amém? Glória a Deus. Abra sua Bíblia no livro de Atos. Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo 8. Eu vou ler a leitura da lição, tá, irmãos? A letra é maior. Vai me ajudar. Nós estamos numa escola bíblica dominical, uma escola bíblica para todos, onde nós estamos estudando uma lição nesse trimestre que é batalha espiritual. Todos nós sabemos que existe uma batalha nesse mundo, que é uma batalha, glória a Deus, a guerra foi vencida. Só que toda guerra, irmãos, ela é composta de batalhas. Então cada um de nós no mundo temos uma batalha, vivemos batalhas dia a dia, e temos as nossas lutas, temos as nossas pelejas para viver dia após dia. A primeira lição que nós estudamos foi sobre a realidade da batalha espiritual. A segunda foi a natureza dos anjos, onde foi destacado que os anjos são seres espirituais, como diz em Hebreus capítulo 1, versículo 14, foram designados para ajudar a igreja do Senhor que está destinada à salvação. A terceira lição falou da natureza dos demônios, os agentes da maldade no mundo. Tem pessoas que não creem nos demônios, mas acredite, os demônios existem, eles são reais e são verdadeiros. E algo que o pastor destacou nessa lição aqui é que os demônios eles atuam de forma organizada, de forma ordenada, e como diz em 2 Coríntios capítulo 10, versículo 4, eles fazem fortalezas no mundo espiritual, onde eles tentam contra as regiões onde eles atuam. Há regiões determinadas onde eles vão atuar. Existe a possessão, a lição 4 foi possessão demoníaca e a autoridade do nome de Jesus. Lição 5, o inimigo que precisa ser resistido. Lição 6, quem domina sua mente? Irmãos, na vida do cristão, a maior batalha está na mente. Na mente. Se você começar uma batalha imaginando que você vai perder, você já perdeu. Mas se você acredita, porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, e sua mente está cheia do evangelho, cheia da palavra, se você crê que você é mais do que vencedor, como diz em Romanos capítulo 8, versículo 37, você é mais que vencedor. Você não é só vencedor, você é mais que, porque Paulo, quando fala de vitória do cristão, ele não fala de uma competição onde é premiado o primeiro, o segundo e o terceiro lugar, de maneira nenhuma. Todos nós somos premiados na pessoa bendita de Jesus Cristo. Por isso nós somos mais que vencedores em Cristo, porque foi Ele que nos amou. Amém, irmãos? A sétima lição é sobre tentação, a batalha por nossas escolhas e atitudes. Foi a lição. A oitava lição foi: nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. Efésios capítulo 6, nós conhecemos e nós estudamos. Na penúltima lição foi conhecendo a armadura de Deus, né? Aquilo que está à disposição do cristão para que ele vença as suas lutas, as suas batalhas e as suas guerras, que ele passa dia após dia. Então Deus nos chama para a peleja, para a luta, nos chama como bons soldados e nos capacita para que a vençamos. Quem crê, irmãos? Deus nos capacita para que vençamos dia após dia. Bendito seja o nome do Senhor. E hoje nós vamos ver na lição número 10, que diz assim: poder do alto contra as hostes da maldade. Nós já sabemos que os demônios atuam, nós sabemos que vivemos em luta constante, e agora nessa lição nós vamos ver que nós recebemos de Deus poder do alto para lutar contra as hostes da maldade. O texto áureo dessa lição está em Lucas capítulo 24, versículo 49. Lucas capítulo 24, versículo 49. Jesus dizendo para os seus discípulos, ele vai dizer assim: eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Deixa eu abrir esse versículo para fazer uma observação importante aqui. Lucas, capítulo 24, versículo 49. Você está com a sua Bíblia aberta aí? Lucas 24, 49.
Lucas 49. Lucas está repetindo, se você observar, a mesma ordenança que Jesus deu em Atos capítulo 1, versículo 8. Não é? Ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Sejais revestidos de poder e ser-me-eis minhas testemunhas em Jerusalém, na Judéia, Samaria e até os confins da Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então Jesus está dizendo, começa aqui e se espalhará sobre o mundo. E ele faz uma promessa, vocês vão ser revestidos de poder. A palavra poder aqui, tanto em Lucas como em Atos, no capítulo 1, versículo 8, esse do versículo 24 aí, a palavra poder é dunamis. É a palavra dunamis, que quer dizer poder, força e habilidade. O Espírito Santo vem e ele nos capacita com poder, força e habilidade. Dessa mesma palavra dunamis dá origem a outras duas palavras que vieram do grego e que existe no nosso português. De dunamis veio dinamite, que é poder de destruição. E veio a segunda palavra, que é dínamo, poder de construção, né? Você sabe que o dínamo, quando rodado, ele gera energia, né? Gera energia para construção. Então da palavra dunamis vem poder para a igreja. E ela vem, irmãos, o poder vem do Espírito Santo de Deus. Amém, irmãos? O poder vem do Espírito Santo de Deus. A verdade prática, isso aqui é o textual. A verdade prática, as obras das trevas são demolidas pelo poder de Deus no trabalho da pregação do Evangelho de Cristo. Às vezes nós não entendemos o que é uma verdade prática, mas nós lemos a palavra e a palavra nos dá a teoria. Aqui Jesus está dizendo, vocês ficam em Jerusalém e eu vou derramar poder sobre vocês. Para quê? Esse poder é para que a gente viva. E o que o Senhor quer que nós vivamos? Nós vivamos a pregação do Evangelho, porque através da pregação do Evangelho, as obras das trevas são destruídas. Através de nós vivermos a palavra do Senhor, pregarmos a palavra do Senhor e sermos a palavra do Senhor, assim como Cristo foi, as obras do diabo, elas são destruídas. Abra sua Bíblia, bem rapidinho. 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4. Os irmãos acharam? Olha o que esse texto diz, Paulo escrevendo aos Coríntios: porque as armas da nossa milícia, quer dizer, da nossa guerra, as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando sofismas e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Então a nossa arma, irmãos, ela é espiritual, ela não vem da carne, não é algo que a gente pegue com a mão, mas é algo que a gente vai usar no mundo espiritual. Afinal de contas, a batalha que nós estamos vivendo, ela é espiritual, ela é no mundo espiritual. Amém, irmãos? Agora Atos capítulo 8, a partir do versículo 5, diz assim, e descendo Filipe, a cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo, e as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. Pois que os espíritos imundos saíam de muitos os que tinham, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados. E havia grande alegria naquela cidade. E estava ali um certo homem chamado Simão, que anteriormente exercera naquela cidade a arte mágica, e tinha iludido a gente de Samaria, dizendo que era um grande personagem, ao qual todos atendiam, desde o mais pequeno até o maior, dizendo: esta é a grande virtude de Deus. E atendiam-no a ele, porque já desde muito tempo os havia iludido com artes mágicas. Mas como crescem em Filipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, se batizavam tanto homens como mulheres.
E creu até o próprio Simão, e sendo batizado, ficou de contínuo com Filipe, e vendo os sinais e as grandes maravilhas que se faziam, estava atônito. E Simão, vendo que pela imposição das mãos dos apóstolos era dado o Espírito Santo, lhes ofereceu dinheiro, dizendo: dai-me também a mim este poder, para que aquele sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. Versículo 20 diz assim: disse-lhe Pedro: o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois cuidaste que o dom de Deus se alcança por dinheiro. Tu não tens parte nem sorte nesta palavra, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Amém, irmãos? Então, aqui em Atos capítulo 8, nós vamos ver que Filipe, ele foi para ali pregar a palavra do Senhor, e o texto diz que enquanto ele pregava o evangelho, sinais aconteciam, milagres aconteciam. Amém, irmãos? E isso chamava a atenção da multidão, chamava a atenção do povo que via e ouvia o que Filipe fazia através do Espírito Santo de Deus. Certo? Porque ele pregava a Cristo, ele ensinava a Cristo. O evangelho é simples. O que é o evangelho? É Jesus Cristo que desceu dos altos céus à terra, sendo Deus, morreu por nós pecadores, se entregou pelos nossos pecados, ele transforma o homem, ele cura o homem, ele liberta o homem e prepara o homem para morar no céu. Amém, meus irmãos? O evangelho é isso, essa é a palavra do Senhor. A palavra evangelho quer dizer boas novas. Então Jesus, ele trouxe dos altos céus à terra as boas novas de salvação. Certo? Qual é o objetivo geral dessa lição? No contexto todo, né? Deixar claro que precisamos do poder do alto para vencer as hostes da maldade. Então a igreja precisa ter poder que vem do alto. Não é poder financeiro. Não. Não é poder de gritar mais alto. Também não. Não é poder bélico. Não. É poder do alto, poder que vem do céu, poder que vem de Deus, dado pelo Espírito Santo de Deus, entregue por Jesus Cristo. Então, no geral, o que nós vamos ver? Que a igreja precisa de poder, irmãos. Poder de verdade. Será que a igreja dos nossos dias experimenta poder? Porque esse poder, eu sou estudioso da palavra, mas esse poder não se alcança na teologia. Esse poder se alcança no joelho, no jejum, na consagração, na santidade. Santidade gera poder. Na obediência. Santidade e obediência da igreja, irmãos, gera poder. Por que a igreja muitas das vezes quer poder? E esses dois pontos principais, irmãos, santidade. Pastor, o que é santidade? É se separar do mundo, irmãos. É se separar das coisas que o mundo prega, que diz que é boa. É deixar os prazeres da carne, a natureza carnal. Não estou dizendo que nós devemos deixar de viver, não. Mas é ter uma total separação do mundo, de forma que nós sejamos purificados. Puros. Quantas das vezes nós passamos o dia inteiro assistindo Netflix, quer chegar dentro da igreja e sentir a presença de Deus. Queremos orar pelos enfermos para que eles sejam curados, mas se a gente não está cheio da palavra e cheio do Espírito, que essa é a vontade de Deus para nós, não tem efeito. Aí mas você vai dizer, mas pastor, quem faz é o Espírito Santo de Deus. Verdadeiramente é, naquele que é santo e obediente. Através da vida daquele que é santo e obediente. E se você observar a história de Filipe, é um exemplo disso. Ele estava pregando em Samaria, na continuação do capítulo 8, você vai ver ele pregando em Samaria, irmãos. Se ele fosse um pregador itinerante que ganhasse dinheiro por alma, que aceitava Jesus como Salvador, ele estava feito, a aposentadoria dele era ali. Aí a Bíblia vai dizer que o Espírito Santo de Deus, olha a obediência dele. O Espírito Santo de Deus, olha, chega para ele e diz assim: Filipe, deixa Samaria e vai para a faixa de Gaza, porque eu tenho uma obra para fazer lá. Desce daí de Samaria onde você está e vai para a faixa de Gaza. Desce. Aí ele desceu. Aí a gente pensa que o caba desceu alguns quilômetros. Irmãos, essa viagem, se você for olhar no mapa, é quase 200 quilômetros de viagem, irmãos. Ele foi a pé.
andando em obediência à palavra do Senhor. E você não vê no texto ele perguntando, mas Deus, eu estou tão bem aqui, o Senhor vai me mandar para um lugar tão distante, o que o Senhor tem lá? Ele não questionou. A Bíblia diz que ele só obedeceu e foi. Quando ele chegou lá, você sabe quantas almas ele ganhou para Jesus? Quem sabe? Uma alma. A Bíblia diz que ia descendo de Jerusalém para a terra para a Etiópia, né? Porque ele era um eunuco que era um dos principais na cidade da Etiópia, servia Candance. É interessante, vocês lembram que o Senhor falou em Gênesis capítulo 12, Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela e vai para um lugar que eu te mostrarei, e em ti serão benditas todas as nações da terra, sim ou não? Todas as famílias da terra, sim ou não? Olha como Deus começa a cumprir o seu propósito ali em Atos capítulo 8. Se você observar a história, nós estamos numa aula, eu posso fazer esse parênteses aqui. Se você observar a história, você vai ver que as três famílias que povoaram a terra depois do dilúvio foram os filhos de Noé, sim ou não? Se você observar e fizer um estudo ali, analisar aquele povo ali, Cão, Sem, Jafé, você vai ver que Cão, ele povoou as terras da África, aquela região da África ali. Se você observar Sem, ele ficou naquele local ali do Oriente Médio, onde deu origem aos semitas, aos judeus, aos árabes, ele ficou ali. E se você observar Jafé, ele povoou a região da Europa. Isso é um estudo que você tem que se aprofundar, buscar, e você vai ver isso. Você vai encontrar. Mas creia, acredite, foi essa divisão que aconteceu dos três filhos de Noé. Os semitas ficaram no Oriente Médio, o povo de Jafé foi para a região da Europa, e os cananitas ficaram na região da África. Se você observar em Atos capítulo 8, Deus salvou um etíope. Ele é de que região? Da África. Se você observar no capítulo 9, Deus salvou Saulo, que depois virou Paulo. Quem é ele? Um semita, descendente de Sem. E se você observar no capítulo 10 de Atos, ele salva Cornélio. Deus vai salvar Cornélio, que era um romano. A origem dele é a Europa. Então, a partir dali, desses 3 capítulos, 8, 9 e 10, Deus começa a cumprir a sua promessa de abençoar todas as famílias da terra. Então, ali, nesses 3, as 3 famílias que deu origem e povoou todo o mundo, eles foram salvos, né? A partir dali, começou a salvação deles. Então, ele ouviu a voz do Senhor. Agora, voltando para o texto. Ele ouviu a voz de Deus e obedeceu. Por que muitas vezes Deus não faz milagres através da nossa vida? Porque falta-nos santidade e obediência. Amém, irmãos? Por que Saul perdeu o reino? Ele falou para Samuel, Deus falou para Samuel, Samuel, não me agrado tanto em holocaustos, em sacrifícios. Eu me agrado mais que as pessoas me obedeçam, porque obedecer é muito melhor do que sacrificar. Quantos sacrifícios fazemos, mas não obedecemos? E aí a gente pega a oração do Pai Nosso e diz assim, Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino e seja feita a tua, assim na terra como é no... Você sabia que o reino só se manifesta onde a vontade de Deus é feita de tal maneira, tão perfeita, como ela é feita no céu? Porque no céu toda a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável, e ela é exercida lá. A partir do momento que eu der ouvido à voz do Senhor e obedecer tudo que Ele me manda fazer, o reino de Deus vai se manifestar na minha vida. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida. E o reino de Deus não vem com a aparência onde nós vamos ver. Mas o reino de Deus ele é manifesto onde um servo de Deus em obediência está. Então Filipe obedeceu e o Senhor abençoou Filipe. E muitos milagres aconteciam através da mão dele. Objetivos específicos de cada tópico. O primeiro tópico é explicar o contexto histórico de Samaria. Vamos saber como surgiu os samaritanos. Segundo, expor sobre o evangelho entre os samaritanos. E terceiro, mostrar Filipe em Samaria e Simão o mágico. Certo? Amém, meus irmãos? Amém. Vamos para a introdução da lição. O relato do trabalho evangelístico de Filipe em Samaria nos chama a atenção. Primeiro, por causa da animosidade que havia entre judeus e samaritanos. Depois, porque Jesus havia dito antes, não entreis em cidade de samaritanos. Isso está lá em Mateus capítulo 10, versículo 5.
mas a região foi palco de um grande avivamento com a chegada do Evangelho. Isso aconteceu no poder do Espírito Santo, que trouxe muita alegria, gozo e libertação na cidade. Mas o Evangelho também veio para desfazer as obras das trevas. E o ponto central da nossa lição hoje é isso. As obras das trevas são destruídas pelo poder da pregação do Evangelho. Então nós vamos ver que em dado momento do ministério de Jesus, Jesus chegou para os seus discípulos. Abra sua Bíblia em Mateus 10:5. Mateus capítulo 10, versículo 5. Diz assim: assim a esses 12 homens enviou Jesus com as seguintes recomendações: não vos encaminheis aos gentios, nem entreis em cidade alguma de samaritano. No versículo 6. Antes, porém, buscai as ovelhas perdidas das casas de Israel. Jesus chamou seus 12 discípulos, derramou unção, graça e autoridade sobre eles e disse: vão. Só que a ordem era específica. Vocês não vão a Samaria e não vão atrás de gentios. Vocês vão buscar aqui as ovelhas perdidas da casa de Israel. É interessante isso, né? Você imagina Jesus nos nossos dias dizendo assim, irmãos, sinceramente, não está longe dele dar essa ordem para nós, não. Não saia da porta da igreja, não. Pregue primeiro dentro da igreja, porque tem muita gente perdida dentro da casa do Senhor. Porque na prática era isso. Jesus estava dizendo: não vão para os gentios e nem vão para Samaria. Fica aqui dentro. Fica aqui. Mas contextualizando e trazendo para os nossos dias, é como se Jesus dissesse: não vão lá. Primeiro se preocupe com os que estão aqui dentro, para que eles sejam crentes de verdade. Pesado isso, irmãos. Né? Então, irmãos, nós temos que ter a consciência de que precisamos ser verdadeiramente crente. Verdadeiramente crente. Você quer observar algo tremendo que está faltando nos nossos dias? Em cima dos púlpitos. Palavra de santidade, palavra de obediência e arrebatamento da igreja. Parece que nós estamos nos preparando para viver eternamente sobre a face da terra. Como se não houvesse um dia ou a morte chegasse na nossa vida onde nós entraremos em juízo com Deus. Amém? Então Jesus Cristo disse: não vão lá. Por quê? Para eles tem um tempo determinado. Vocês ainda vão lá. É no meu tempo e é na minha hora. Enquanto isso, fiquem em Israel, fiquem em Jerusalém, preguem aqui. E é assim na nossa vida, irmãos. Tem tempo que Deus diz vai, tem tempo que Ele diz vem, tem tempo que Ele diz fica. Há tempo para todo o propósito debaixo da terra. Só entendam uma coisa: Deus não perdeu o domínio e nem o controle do tempo e da situação. Eu vejo um monte de crente no Brasil desesperado com o que aconteceu nas eleições. Irmão, Deus tem o domínio e o poder, irmãos. A autoridade ainda não saiu das mãos dele e nem sairá. Qual é a solução? A gente tem que fazer que nem Isaías. O rei morreu, não tem ninguém no trono. Vai orar. Quando ele chega no templo, ele viu que Deus ainda estava sentado no seu alto e sublime trono. Ele ainda tem o controle de tudo. Amém, meus irmãos? Contexto histórico de Samaria. Quem eram os samaritanos, irmãos? Os samaritanos eram os israelitas que se mesclaram com os povos estrangeiros durante o período da dispersação das 10 tribos do norte, em 722. Irmãos, eu posso resumir isso aqui para a gente passar para o tópico 2? Posso? Vou resumir isso aqui para vocês. Preste atenção. Os únicos reis que governaram sobre as 13 tribos, e aí quando eu digo 13 tribos é porque eu faço também conto Levi, que era uma tribo separada em exclusividade para o Senhor. Eles eram levitas e não podiam ser contados entre as 12. Por quê? Porque quando Deus separou os levitas, ele disse: essa tribo é de possessão minha. Eles não poderão ter nenhum tipo de posse dentro de Israel, porque eu sou a sua herança.
Eles viviam único e exclusivamente para o Senhor. É por isso que quando a gente chega em Atos capítulo 4, que o Barnabé ele vai ofertar, ele vende a sua posse e entrega aos pés dos apóstolos. Aí alguém, mas por que relata isso? Porque a Bíblia diz que ele era levita. Como levita, ele não podia ter nenhum tipo de terreno, ele dependia exclusivamente do Senhor. Veja como o sacerdócio nos tempos de Jesus estava corrompido. Então, os levitas, eles não eram contados como tribo de Israel, porque eles eram propriedade exclusiva de Deus. Era Deus quem cuidava deles, mantinha eles, sustentava eles, vestia eles, calçava eles. Era Deus quem cuidava deles. Amém, irmãos? Então, eles não eram contados. Mas os únicos reis que governaram sobre as 13 tribos unificadas, num só propósito, foi Saul, 40 anos, Davi, 40 anos e Salomão, 40 anos. Com a morte de Salomão, por causa da sua desobediência, se levantou alguém que se insurgiu contra o governo, que foi um homem chamado Jeroboão. Jeroboão levantou o povo e quis negociar com Roboão, que era o descendente de Davi, que estava no trono. Aí vocês lembram da história que aí eles vão se consultar com os mais antigos, e os mais antigos dizem, olha, se você der ouvidos à necessidade desse povo hoje, eles vão te servir para o resto da vida. Aí, Roboão, muito esperto, foi se consultar com quem? Com os jovens, os amigos dele. Aquela saída da noite ali e tal, aquele povo que gostava, vamos tomar ali um e tal. E chegou lá e consultou eles. Amigo de infância, aqueles colegas que aprontaram junto. Aí, Roboão, quando ouviu o conselho dos amigos, os amigos disseram para ele, olha, se o teu pai açoitava com chicote, diga para eles que você vai açoitar com escorpiões. Diga para eles que o teu dedo mindinho é mais grosso do que o lombo do teu pai. Ele está dizendo, não vou ouvir o que vocês estão falando e não vou obedecer. Não abaixarei as cargas tributárias. Mas isso vinha do Senhor, porque Deus tinha falado para Salomão que por causa da rebeldia dele, ele ia dividir o reino. Jeroboão, ele teve que fugir de Salomão, mas quando Salomão morreu, ele voltou. E quando ele voltou, tinham 10 tribos que estavam dispostos a seguir. E Deus ainda deixou 2 para a descendência de Davi, porque havia uma promessa na casa de Davi. Quem seguiu a família de Davi? Judá e Benjamim. Quem seguiu a Jeroboão? Todas as outras 10 tribos. Aí se dá 2 dinastias dentro da história de Israel, você vai ver isso a partir de 1 Reis, você vai ver que há divisão. O reino do norte, que é as 10 tribos, fica conhecida como Jerusalém, ou como Israel. Depois da divisão eles são conhecidos ou como Reino do Norte ou como Israel. E a tribo do sul, as 2 tribos do sul, onde estava o templo, onde os levitas estavam e iam servir a Deus, fica conhecida como Reino do Sul, ou Judá, com a sua capital em Jerusalém. As 10 tribos, elas ficaram conhecidas como Reino do Norte, sendo que Jeroboão levantou 2 capitais no decorrer da história. Quais foram as capitais? Betel e Dan. Aí o cabo era tão desconfiado de Deus, irmãos, quando Deus te entregar uma coisa nas tuas mãos, creia que se Ele colocou nas tuas mãos, só quem pode tirar é Ele. Se Deus diz que você é regente de um conjunto, e o pastor ouviu a voz dele e você recebeu, nenhum componente do conjunto tem poder ou autoridade de tirar o que Deus colocou nas tuas mãos. Se você é pastor de uma igreja e Deus colocou ela nas tuas mãos, creia que Ele que te colocou, só Ele pode tirar. Se você tem convicção de que Deus te deu um emprego e foi Deus que te colocou naquele lugar, seja convicto que só Ele pode te tirar de lá, desde que você obedeça às regras e às normas do trabalho. Então, aonde Deus nos coloca, eu não tenho que ter medo do homem, porque se Ele me colocou, eu só saio se Ele me tirar. Olha Jeroboão, você vai ver na história. Jeroboão ficou com medo de que o povo que tinha que adorar e ia adorar, subiria para Jerusalém, e esse mesmo povo se revoltaria contra ele e tiraria ele do poder. Aí você sabe o que ele fez? Olha o cabo esperto. Fez 2 bezerros de ouro, colocou um em Betel e outro em Dan.
Qual era a ideia dele? O que o povo não suba para adorar em Jerusalém, mas fiquem aqui no reino do norte e adorem aqui dentro. Irmãos, foi reprovado por Deus. Não precisamos inventar nada com medo de perder a posição que Deus nos colocou. Não precisamos inventar nada com medo de perder a unção que Deus derramou sobre as nossas vidas. Porque se foi Deus que colocou, e eu sei que foi Ele que me constituiu, só Ele tira ou deixa. O homem não tem poder. Eu tenho que entender que Romanos 8, 28 vale na minha vida. E o que é Romanos 8, 28? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Se você vive no centro da vontade de Deus e vive no propósito de Deus, ninguém mexe com você. Ninguém te tira ou te coloca se não for da vontade dele. E aí, resultado do que Jeroboão fez. Lá em 2 Reis, capítulo 17, por causa da desobediência e da rebeldia de Jeroboão, aspas, dentro da aspas, nenhum rei do norte foi bom. Todos os reis que se levantaram no reino do norte foram péssimos e não fizeram a vontade de Deus. Por quê, pastor? É simples. Porque todo processo humano que tem interferência humana, vontade humana, pensamento humano, que começa errado, termina errado. Tudo que eu quero fazer e penso, tenho medo de perder para os homens, e não confio em Deus, e faço coisa errada para permanecer, vai terminar errado. E no reino de Judá, foi Deus quem constituiu. Foi Deus quem constituiu. A casa de Davi reinou lá. E se você olhar a história, é uma história de altos e baixos. Porque vieram reis bons lá em cima, reis maus lá embaixo. Reis bons lá em cima, reis maus lá embaixo. O negócio foi tão violento e tão feio em Judá, que foi a misericórdia de Deus que manteve aquele povo ali. Que quando Josias resolveu fazer uma reforma na casa do Senhor, porque tinham fechado a porta, olha como estava a vida daquele povo. Ele levantou um sacerdote chamado Ilquias para organizar a reforma. E Ilquias foi mexer dentro da igreja, dentro do templo. Você sabe o que ele achou perdido dentro do templo? A Bíblia. Perdido dentro da igreja. Por que muitas das vezes a nossa vida vira uma desorganização e uma bagunça? Porque perdemos a Bíblia na nossa vida. A Bíblia tem que ser o centro. A palavra de Deus é quem tem que governar a minha família. Eu tenho que estar dentro da palavra de Deus para que a minha vida espiritual permaneça de pé, a minha família permaneça de pé, a minha casa permaneça, o meu ministério seja abençoado e tudo que eu faço dê certo. Não devemos ser como Jeroboão. Não devemos arranjar desculpas com medo de perder alguma coisa que Deus nos deu. De maneira nenhuma, permaneça firme. Eu imagino que se Jeroboão tivesse sido fiel a Deus e permitido que o povo subisse para adorar em Jerusalém, aquele povo tinha sido fiel a ele. Porque fidelidade não se compra. Fidelidade se conquista, servindo a Deus com fidelidade. Amém, meus irmãos? Então, qual foi o resultado do que Jeroboão fez? Em 2 Reis, capítulo 17, a Bíblia vai dizer que o rei da Assíria vem, entra dentro do reino do norte, a separação, ele dispersa todo aquele povo, dispersa 10 tribos, irmãos. Não sei se vocês já ouviram falar, tem 10 tribos de Israel perdidas pelo mundo. Se você acompanhar, eu acompanho um canal chamado Aline em Israel, uma brasileira que é judia e que voltou para Israel. E ela, esses dias, disse que eles acharam a tribo de Dan, que estava perdida. Eu não vi o vídeo ainda, depois eu vou olhar, mas eles acharam uma das 10 tribos perdidas. Então, e eles estão procurando, eles vão buscando, eles vão tentando encontrar para trazer de volta para Israel essas tribos. Aí a Bíblia vai nos ensinar que quando ele vem, o que o rei da Assíria faz? Ele vai fazer uma mesclagem, uma miscigenação. Você vai ver ali em 2 Reis, capítulo 17. O povo da Assíria vem, eles dispersam o povo judeu, e aí quando eles vêm, eles começam a adorar os deuses deles. E na adoração aos deuses deles, a Bíblia diz que as feras do campo vinham e comiam o povo. E eles queriam entender por quê. Eles não sabiam.
Aí o rei da Síria diz: ei, levanta um sacerdote deles para nos explicar por quê. Aí eles disseram: é porque vocês não estão obedecendo vocês não estão obedecendo a lei do Senhor. Então, quando desobedece, Deus permitiu que os leões viessem comer todo mundo aí. Está no texto. Aí o que o rei da Síria diz? Então manda um sacerdote de vocês para que nos ensine como viver. Só que ao invés a exclusividade da palavra de Deus, o que eles fizeram? Eles mesclaram as religiões. E daí surgiu os samaritanos. E judeu e samaritano não se dava bem. Agora é por isso que você entende a parábola do bom samaritano. Eles não se davam bem de maneira nenhuma. Aí Jesus Cristo vai perguntar: quem é o meu próximo? Aí Jesus vai dizer: vem um samaritano. Aí o judeu já ficou: mas como um samaritano? Não pode. O bom tem que ser nós somos muito melhores do que eles. E não eram. Né? Então, havia uma rivalidade ao ponto de que existia uma frase naquela época que era assim: os judeus, né, mais ortodoxos, eles faziam oração e eles diziam 3 coisas. Deus, Jeová, né? Eles diziam: Senhor, eu te louvo por 3 coisas. Primeiro, porque não nasci gentil. Segundo, porque não nasci mulher. E terceiro, porque não nasci samaritano. Essas 3 tipos de coisas eles diziam que agradeciam a Deus. Existe um ditado que diz que o judeu preferia colocar a mão na boca de um cachorro louco até que apertar a mão de um samaritano. A rivalidade era grande, irmãos. Era enorme. Era guerra mesmo, o negócio era difícil entre eles. Aí os judeus, os samaritanos, eles queriam adorar a Deus, só que eles só pegaram os 5 primeiros livros da Bíblia, que é o Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. E deixaram todo o resto de lado. Então eles seguiam a Deus de forma parcial, não completa. E eles ergueram no Monte Gerizim, eles ergueram um templo, que no período dos Macabeus, quem não sabe qual é o período dos Macabeus, 400 anos de silêncio de Deus, desde Malaquias até que Deus abriu a sua boca pelo profeta João Batista no Rio Jordão. Foram 400 anos de silêncio de Deus, silêncio profético. Nesse período, na guerra dos Macabeus, onde a família dos Macabeus se levantaram em Jerusalém para guerrear contra os seus inimigos, o templo de Gerizim foi destruído pelos judeus. Aí complicou mais a situação. Ficou mais difícil ainda. É por isso que quando a mulher samaritana chega para Jesus em João capítulo 4, ela pergunta: Jesus, aonde é que se deve adorar? E é lindo essa passagem. Você sabe por quê? Porque quando a gente olha para alguém que a gente vê que é profeta, o que a gente quer? Ajoelhar para que ele ore por nós, né? Sim ou não? Irmão, você é pentecostal, irmão. Você é igual eu. Sim ou não? Você quer ouvir o que Deus tem preparado para você. Olha o que a mulher perguntou para Jesus. Primeiro, ela enxerga Jesus como judeu, vestimenta. Depois, ela enxerga Jesus como um profeta. E por último, ela vai saber que ele é o Messias. Mas quando ela sabe que ele é profeta, ela pergunta assim: Senhor, aqui em Samaria e tanto em Jerusalém, existe uma pergunta que não cala no meu coração. Por quê? Vocês dizem que é em Jerusalém que nós devemos adorar. E os samaritanos dizem que é aqui que nós devemos adorar. Olha a pergunta dela e o questionamento dela para o profeta. Mas e o Senhor? Onde é que nós devemos adorar verdadeiramente? Aí Jesus vai olhar para ela, olhando a intenção de adoradora do coração dela, e diz assim: vai chegar o tempo, já veio, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. E o tempo chegou. Jesus está dizendo: não é em Samaria que se adorará e nem é em Jerusalém que se adorará. Aonde tem um verdadeiro adorador que Deus procura, Deus vai ser adorado em espírito e em verdade. Aleluia. Deus está procurando verdadeiros adoradores. E por que Deus procura verdadeiros adoradores? 3 motivos. Ele quer ser adorado pelo ser humano. Segundo, existem poucos adoradores. E terceiro, existem poucos, mas existem verdadeiros adoradores. Eu espero que você seja encontrado nessa noite como um verdadeiro adorador na presença do Senhor. Então existia uma rivalidade muito grande entre os samaritanos. Muito grande. Amém, meus irmãos? Mas assim como os judeus, os samaritanos também procuravam saber quem era Jesus, procuravam e esperavam pelo Messias, porque na Torá existe a promessa do Messias. Moisés, antes de morrer, disse: olha, vem um profeta semelhante a mim que vocês devem ouvir.
que foi Jesus Cristo. Vem um profeta. E se você olhar também, quando os judeus vieram, lá em Esdras capítulo 4, para restaurar os muros e restaurar o templo dentro de Jerusalém, os judeus recusaram a ajuda deles. Você lembra de Sambalate, Tobias? Esse povo era ali de Samaria. Então não tinha pacto, não tinha conversa, não tinha aliança, só rejeição. Só rejeição da parte de um do outro. Amém? Aí vamos lá. Então eu pulei, fiz um resumo da primeira parte da lição, primeiro tópico. Nós vamos para o segundo. Qual é o segundo? O evangelho entre os samaritanos. Aí Jesus Cristo olhou para os seus discípulos. Escuta isso. Jesus Cristo olhou para os seus discípulos em Atos capítulo 1, versículo 8. Fiquem em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. E vocês vão ser minhas testemunhas. Aonde? Jerusalém, toda a Judeia, Samaria e os confins da... O povo só estava em Jerusalém. Olha aí o livro de Atos. Atos dos Apóstolos. Deus deu uma ordem, sim ou não? O povo só estava em Jerusalém. Até o capítulo 6. No capítulo 7 de Atos, você vai ver que eles matam Estevão. Estevão era um diácono, que foi instituído no capítulo 6. Ministério curto, irmãos. Ele é instituído diácono no capítulo 6. Eu não sei quanto tempo se passa do capítulo 6 até o 7. Mas do capítulo 6 até o capítulo 7 ele morre. E não era porque ele estava na diaconia, não. É porque ele estava no ministério de evangelista. Lembra que Jesus Cristo disse para nós que aquele que faz só aquilo que lhe é perdido é um servo inútil? Pois é, ele foi chamado para ser diácono. Recebeu a imposição de diácono, mas estava no serviço de evangelista quando morreu. O primeiro mártir da igreja. Capítulo 8. Aí no capítulo 7, no capítulo 8, no versículo 1, diz assim: daqueles dias em diante, estabeleceu-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Capítulo 8, 1. Irmão, por que se estabeleceu uma grande perseguição? Por que Deus permitiu uma perseguição contra a igreja? Porque eles não obedeceram o Senhor, irmãos. Eles ficaram quietos no lugar deles. Vou revestir vocês de poder. Capítulo 2. O Espírito Santo desceu sobre o povo, já habitava neles, revestiu de poder. Línguas estranhas, dons espirituais. Aí lá eu creio que tinha uns 9. Operação de maravilhas e profecia. Palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, fé. E o povo estava em Jerusalém. Aí a Bíblia vai dizer que os sacerdotes, irmãos, os principais do templo aceitavam Jesus como Salvador. Mas aceitavam aí. Cruzavam os braços em Jerusalém. E aí Deus permitiu o quê? Uma grande perseguição. A partir do capítulo 8, capítulo 7, capítulo 8, você vai ver o quê? Só ficou os apóstolos em Jerusalém e o povo, se espalhou no mundo. Aí eu vi um monte de crente, até pastor, falando comigo lá do Brasil. Chegou o tempo da perseguição, chegou o tempo da perseguição, chegou o tempo da perseguição. Irmão, se você for perseguido aí, saia, fuja, porque eu creio que o Brasil é o maior celeiro missionário do mundo, irmãos. Foge daí, vai para onde Deus te enviar, para onde Deus te mandar. Por quê? Você vai levar a palavra. Glória a Deus, aleluia. É uma perspectiva, é uma visão. Atos capítulo 8 se cumprindo de novo. Amém, irmãos? Então veja só. O relacionamento cristão com os samaritanos começou de forma salutar com o Senhor Jesus, depois continuou com Felipe. Este aqui é o mesmo que foi escolhido como um dos 7 diáconos, em Atos capítulo 6, versículo 5, assim como Estevão, Felipe também foi um dos 7 diáconos. Mas logo se destacou na pregação do evangelho e apareceu cerca de 20 anos depois como evangelista. E lá em Atos capítulo 21, versículo 8, você vai ver Felipe aparecendo na história como tendo 4 filhas. E a Bíblia vai dizer que elas eram virgens e profetizavam. Quer dizer, ainda estavam na casa do pai, não tinham casado. Isso 20 anos depois desse aparecimento, no capítulo 8 de Atos. Aí, no 8, isso.
Jesus e os samaritanos. Os samaritanos, numa ocasião, recusaram-se a receber Jesus quando ele estava a caminho de Jerusalém. Você vai ver isso em Lucas, capítulo 9, versículos 52 e 53. Porém, na aldeia de Sicá, em Samaria, João 4, 5, os samaritanos receberam Jesus e creram na sua mensagem como resultado do testemunho da mulher samaritana. Vocês já leram esse texto, irmãos? É um dos textos mais belos da Bíblia. Por quê? O texto nos dá a entender que aquela mulher era rejeitada, porque ela vai para o poço meio-dia, por todas as mulheres da região, porque eram as mulheres que iam para o poço, e as mulheres iam durante o dia de manhã cedo, por causa do sol, e ela só ia quando não tinha ninguém. E o texto nos dá a entender que ela era rejeitada por causa da quantidade de casamento que ela teve. E aí, nessa rejeição, será que a palavra dela valia dentro da cidade? Valia não, tinha credibilidade, a palavra é essa. Por causa do modo de vida dela, você acha que a palavra dela tinha credibilidade? Aí o texto vai nos dizer que ela tem um encontro com Jesus, ela recebe uma revelação progressiva de quem é Jesus. Tu és judeu, fala comigo, mulher samaritana, vejo que és profeta. Será tu maior do que o nosso pai Jacó, que fez o poço? Aí ela vai e diz assim, nós esperamos e eu sei que vem o Messias, vem dos judeus. Aí Jesus diz assim, a salvação vem dos judeus. Jesus se revela como o Messias para ela. Ela recebe a palavra, recebe a água da vida. Ela é provada. Jesus Cristo, vai e busca o teu marido. Ela diz assim, eu não tenho marido. Jesus disseste muito bem, que já teve 5 e o que tu tem agora não é teu. Vejo que tu és profeta, recebeu a palavra, recebeu a libertação. Aí, irmãos, o texto diz que em João capítulo 4, ela chega com o cântaro. Ela ouviu Jesus e ela esqueceu o cântaro. Irmãos, quem recebe Jesus em sua vida e tem a alegria de pregar a palavra, esquece até o do que tem que fazer no seu dia a dia. Aquilo que ele ia fazer para si passa a ser secundário, porque prioridade passa a ser a mensagem a ser pregada. A Bíblia diz que aquela mulher deixou Jesus. Vocês vão ver que em Lucas capítulo 9 Jesus foi rejeitado. Sim ou não? Então Deus é um Deus de estratégia, de sabedoria e de tempo. Mas no tempo certo, na hora certa e para a pessoa certa, ele se revela como o Messias. E era para alguém que não tinha credibilidade nenhuma, a mulher samaritana. Só que quando ele se revela para ela, aí a Bíblia vai dizer que ela deixa o cântaro, pode olhar no texto, e ela vai pregar, anunciar para a região de Sicá que tinha encontrado o Messias. Jesus, que já tinha sido expulso uma vez de Samaria, o texto vai dizer que Jesus, que só ia passar e passou em Sicá, ficou mais 2 dias. E você vai observar no texto que o povo que recebeu Jesus olhou para a mulher e disse, já não é pelo que tu dizes que nós o conhecemos, mas é pelo ouvi-lo falar. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Você sabe o que eu entendo aqui? Que Jesus ele já previa Atos capítulo 8, Atos capítulo 7, a perseguição contra o povo judeu, contra os cristãos dentro de Jerusalém. E ele preparou o caminho para que quando eles saíssem de lá na perseguição, já tivesse um ponto de apoio em Sicá para pregar para toda a região de Samaria. Então, aonde tu vai, aonde tu entrar, não é que Deus vai preparar o terreno, já está pronto. Já está pronto. A estratégia certa ele já usou, ele só vai te usar lá para complementar aquilo que ele começou. E a Bíblia diz que quando Filipe chega lá, todos receberam. Amém? Vamos na lição? A aldeia de Sicá, os samaritanos receberam Jesus e creram na mensagem como resultado do testemunho da mulher samaritana. E é interessante, né, que aquela mulher chega na... Sabe qual foi a mensagem dela? Jesus é tremendo, irmão. A gente pode até nem saber falar, mas ele usa a nossa boca, o Espírito Santo de Deus, e vai como uma flecha no coração de quem escuta. Ela só dizia assim, vem ver quem tem dito tudo que eu tenho feito e tenho vivido. Vem ver o profeta que falou da minha vida sem saber o que eu era. E ela dizia, eu acho que é o Messias, vamos lá. E o povo foi e ouviu Jesus. É só isso que a gente precisa, irmãos, conduzir o povo a Jesus Cristo. A gente levando o povo a Cristo, mostrando quem é Cristo em nossa vida, ele se encarrega de todo o resto. Amém, irmãos?
Glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor Jesus. Aí, os samaritanos receberam Jesus e creram na sua mensagem como resultado do testemunho da mulher samaritana. A passagem do bom samaritano foi uma lição para os judeus. Eles não deviam imitar os levitas nem os sacerdotes, mas o samaritano. Você sabe que o que é interessante? Olha a religiosidade. Jesus fala contra a religiosidade naquela parábola. Pastor, me prova. O texto diz que o judeu vinha de Jerusalém. Era judeu ele. Por quê? Ele vinha de adorar. Vinha de Jerusalém. Era judeu. Quando ele vem descendo, ele é atacado pelos ladrões e salteadores e ele caiu no chão como morto. Sim ou não? Aí veio um sacerdote primeiro e veio um levita. O sacerdote e o levita estavam nada mais, nada menos dentro do seu ministério cumprindo a lei. Por quê? Eles, no auge do seu ministério, cumprindo o seu sacerdócio e o seu ministério levítico, eles não podiam tocar em morto. É por isso que quando ele olha para o homem caído no chão, mesmo sendo judeu, ele olha para o homem caído no chão e ele passa de largo. Por quê? Como judeu, se estava morto, ele não podia tocar. Isso é o quê? Religiosidade. Devemos viver Cristo. Aí Cristo diz, aí vem descendo pelo mesmo caminho um samaritano. Ele não era religioso. Quando viu o homem caindo, ele foi lá e conferiu se o homem estava morto ou não. E olha o que é lindo, ele viu que era um judeu. E mesmo sendo judeu, e na rivalidade que existia, ele socorreu o caba, levou para a estalagem, pagou jogou óleo, jogou vinho nas feridas dele e ainda pagou pelo tempo que ele ficou lá. Aí Jesus pergunta para o sábiozão da época, né? Para você. Olha como foi a resposta dele. Quem foi o próximo desse homem? Aí ele disse assim, eu creio, Senhor. Ele não disse que foi o samaritano. Pode ver do texto. Ele disse, eu creio, Senhor, que foi aquele que foi bondoso para com ele e levou para estar lá. Irmão, Jesus é demais, irmão. Jesus é demais. Oh, glória a Deus, aleluia. A rivalidade era muito grande. Eles não deviam imitar o levita e o sacerdote, mas o samaritano. Jesus proibiu os discípulos de entrarem na cidade dos samaritanos porque eles foram enviados às ovelhas perdidas da casa de Israel. Uma vez ainda que não era tempo, mas depois da sua ressurreição dentre os mortos, Jesus mandou pregar também em Samaria. Atos capítulo 1, versículo 8, já repetimos aqui várias vezes. Filipe agora estava cumprindo com êxito essa missão. Por quê? Jesus separa os 12 e diz, vocês vão para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Não vão nos samaritanos nem nos gentios, porque ainda não era o tempo. Porque se a gente for e a gente fizer no tempo de Jesus, na hora de Jesus, vai dar certo. Aleluia, glória a Deus. Nenhum ministério atravessado dá certo. Atravessado em que sentido? Eu não preciso usar do jeitinho para poder alcançar um objetivo que eu tenho no meu coração, um sonho, um desejo. Eu tenho que esperar o tempo de Deus. Se for no tempo de Deus, irmão, pode o inferno se levantar. Quando tu sair marchando na hora de Deus, ninguém te para. Ninguém te para. Amém, meus irmãos? Ninguém te para. Filipe agora estava cumprindo com êxito essa missão. O poder de Deus entre os samaritanos. Tópico 2, tá, irmãos? Filipe foi impulsionado pelo Espírito Santo. Do contrário, não ousaria enfrentar a hostilidade dos samaritanos. Filipe lhes pregava a Cristo com poder, de modo que as multidões prestavam atenção no que ele dizia, pois ouviam e viam os sinais que ele fazia. Era algo inédito e que atraía as multidões. Pois que os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados. Essa manifestação era o autêntico poder do alto contra as hostes por meio da pregação do evangelho. Filipe revolucionou a cidade pelo poder de Deus. Pelo poder de Deus. Pelo poder de Deus. Pelo poder de Deus. Se você quer revolucionar, se você quer fazer algo, seja em nome de Jesus e no poder de Deus. Não vá na sua força, não vá na sua autoridade, não vá no pensamento dos seus corações. Vá quando Deus ordenar e na certeza de que foi Ele que mandou. Por quê? Ele foi para um lugar hostil. Só que ele tinha certeza que quem estava enviando era o Espírito Santo de Deus. Ele ouviu a voz, distinguiu, entendeu e obedeceu. E na nossa obediência,
muitos milagres acontecerão. Amém, meus irmãos? Obedeça, obedeça. Aí o tópico 3. Então, quando eles chegaram entre os samaritanos, foi com demonstração de poder. A graça de Deus se manifestou, a glória de Deus se manifestou ali, o nome do Senhor foi glorificado. Tópico 3. O batismo no Espírito Santo. Havia muita alegria na cidade com a chegada de Filipe, que batizava homens e mulheres, no versículo 12. Versículo 12 diz assim: contudo, quando Filipe lhes pregou boas novas do reino de Deus e o nome de Jesus Cristo, creram nele e foram batizados tanto homens quanto mulheres. Era algo inédito, pois que versículo 12, né? Que eu parei aqui. A notícia chegou de fato a Jerusalém, que enviou os apóstolos Pedro e João, os quais trouxeram que ainda faltavam os samaritanos convertidos, o batismo no Espírito Santo. Ao chegarem a Samaria, eles impuseram as mãos sobre os novos crentes que receberam o Espírito Santo. Preste atenção, o Espírito Santo de Deus falou algo tremendo aqui no meu coração. Filipe foi lá e levou a palavra, sim ou não? Ele pregou o quê? Jesus, sim ou não? Ele pegou o povo que acreditou por sinais que estavam acontecendo, os milagres que estavam acontecendo, eles creram. E a palavra sinais ali, no grego, é semeions. A palavra semeio do grego é algo que faz com que seja distinto o que está acontecendo e que marque, que prove que aquilo que ele está pregando é verídico, vem de Deus. Então são sinais que acompanhavam não Filipe, acompanham a palavra, como você pode observar em Marcos capítulo 16, versículo 20. Então os sinais acompanham a palavra e autenticam a veracidade da palavra, e aí ele batiza aquele povo que crê nas águas. O que Deus está dizendo? Você nunca vai fazer tudo. Você nunca vai fazer tudo na obra de Deus. Por quê? Milagres aconteceram, eles creram na palavra, mas eles não foram batizados com o Espírito Santo. A notícia chegou aonde? Em Jerusalém. Aí quem está lá? Os apóstolos. Pedro e João se levantam. Já que os samaritanos receberam a palavra, vamos descer para lá. Quando eles chegam lá, o que acontece? Todo mundo batizado nas águas, receberam seus milagres, receberam a palavra, estão salvos. Aí olha o versículo 13, vai dizer assim: o próprio Simão, da mesma forma, creu e foi batizado, e acompanhava com curiosidade a Filipe por toda parte, contemplando perplexos os sinais e maravilhas que eram realizados. Versículo 14. Então os apóstolos de Jerusalém, ouvindo que o povo de Samaria havia acolhido a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João. Estes, assim que desceram até lá, oraram para que recebessem o Espírito Santo de Deus, porquanto ainda não havia sido derramado sobre eles, sobre nenhum deles. Tinham sido apenas batizados em nome do Senhor Jesus. Sendo assim, versículo 17, à medida que Pedro e João lhes impunham as mãos, recebiam o Espírito Santo de Deus. Irmãos, Filipe batizou nas águas, mas Deus tinha um propósito muito maior. Desceu Pedro e João, aquele mesmo de Atos capítulo 3 que subiu para orar na hora nona. Quando eles chegaram lá, todo mundo batizado, eles iam colocando as mãos e o povo recebendo o batismo com o Espírito Santo. Colocando as mãos e falando em língua, colocando a mão e recebendo o Espírito, colocando a mão e recebendo dons espirituais. Então nós não vamos fazer tudo na obra do Senhor. Não. Deus vai dividir a tarefa sobre a igreja. Eu vinha conversando com os meus filhos de casa para cá, e a gente vinha falando sobre os dons ministeriais. Os dons ministeriais são para a edificação da igreja. Aí o Gabriel diz: pai, eu quero esse dom. Eu digo: ore e peça, porque ele tem para derramar sobre a sua vida. São 12. Tem 12 lá, mas tem muito mais. É só você pedir, está à disposição. Desde que a intenção do seu coração seja edificação da igreja. Você vai ver na Bíblia Sagrada de Mateus até Apocalipse, todos os homens que usaram os seus dons ministeriais não usaram em proveito próprio. E todos aqueles que quiseram usar em proveito próprio, assim como o mágico Elimas aqui que nós vamos ver no texto, eles se deram mal. Se deram muito mal. Amém, irmãos? Aí o texto continua dizendo: é difícil saber... Onde foi que eu parei, irmãos?
Não, para aqui. Eles enviaram Pedro e João. E eles receberam o Espírito Santo. Aí acabou o tópico 2. Vamos para o tópico 3. Aí que é Filipe em Samaria e Simão Mágico. Esse é o cerne da nossa lição e eu vou estar terminando, irmãos. Antes de chegar a chegada de Filipe a Samaria, ali estava Simão Mágico, um entre os vários impostores que afirmavam possuir os segredos da natureza e comunicar-se com o mundo invisível, dedicando-se ao ocultismo e o curanderismo. Lembra-se que nós falamos que existem demônios que atuam no mundo? Sim ou não? Sim. Há uma força espiritual das trevas que paira sobre o mundo. Aonde a igreja perdeu espaço ou ela nunca entrou, o poder das trevas domina. Por quê? O espaço está vazio. Antes de Filipe chegar lá, com a rejeição dos samaritanos entre os judeus, que os judeus tinham a palavra da verdade, tinham a Torá, lá achou espaço um homem chamado Simão, mágico. Fazia truques. E aí a Bíblia nos diz que ele praticava ocultismo e curanderismo. Aí diz assim, tudo isso se chama artes mágicas, superstições populares e práticas enganosas sob a égide do príncipe das trevas. Então, a gente tem que ter cuidado dentro da igreja. Porque tem crente que ainda lê horóscopo. Tem crente que vai... Tem crente que ainda aceita a leitura de mãos. Tem, irmão. Tem de tudo dentro da igreja. E isso não convém com a vida de um cristão. Com a palavra de Deus. Não convém, isso está errado. A nossa vida ela é regida por Deus e não pelos astros. Tem crente que faz simpatia. Simpatia é macumba, irmãos. E eu falei isso uma vez, o povo riu. Só tem um nome simpático. Mas é feitiçaria. E a gente tem que ter cuidado, porque esses rituais, muitas das vezes, têm entrado disfarçados dentro da igreja. Aqui não, graças a Deus. Nesse ministério não, mas tem muito ministério que não tem palavra em cima do púlpito e as pessoas se valem daquilo que chama a atenção. Então temos que ter cuidado como cristãos para não sermos levados por ventos de doutrina, como dizem em Efésios. Porque a palavra é para trazer maturidade para o cristão. Se não for Jesus, irmãos, esquece. A nossa vitória vem por Jesus. Aleluia. Temos que ter muito cuidado. Aí esse homem enganava. E aonde não tem luz, as trevas permanecem. Só que onde tem luz, trevas e a luz chega, o mal tem que sair. E foi isso que Filipe fez. Aonde havia um domínio das trevas, e a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, você não vai ver em momento algum Filipe se levantando ou Pedro se levantando contra o mágico, não. Ele vai repreender, mas eu creio que com muito amor para que ele seja restaurado. E ele foi. Mas ele vai combater o mal, porque onde a luz chega, as trevas não podem permanecer. Ele chega na cidade, e aí o texto vai nos dizer que onde está no tópico 1, nesse contexto de alegria, gozo entre o povo, mediante a obra realizada por Filipe, surge a figura de um cidadão, Simão, que anteriormente exercera naquela cidade a arte mágica e tinha iludido a gente de Samaria, dizendo que era um grande personagem. Ele já estava na cidade antes da chegada de Filipe, era reconhecido de forma popular como se tivesse virtude de Deus. E é isso que nós temos que ter cuidado, porque Jesus Cristo ele vai dizer assim, nos últimos dias virão falsos cristos, sim ou não? Sim ou não, igreja? Aí a gente está esperando um monte de homem que nem um Henri Cristes, fantasiado de Jesus, dizendo que é o Cristo. Aí a gente olha para um louco daquele e diz, está louco, todo mundo percebe que ele é louco. Só que a palavra Cristo, no grego, é ungido. Jesus está dizendo, nos últimos dias haverão muitos falsos ungidos.
E o que tem de pregador dizendo que é ungido, mas não tem nada de Deus. O que tem de pastor dizendo que está pregando o evangelho de verdade e não tem nada de unção de Deus na vida dele. E tem espaço dentro da igreja. Aí ele faz como diz lá em João capítulo 10, que o diabo vem, o ladrão, o texto diz o ladrão, mas a Bíblia é análoga. Eu posso abrir a boca e dizer, o diabo vem para roubar, para matar e para destruir. Aí os cabras, ao invés de estarem edificando, eles estão matando, roubando e destruindo a igreja. Porque são falsos cristos. Dentro, não fora. Amém, meus irmãos? Então, aonde a luz chega, as trevas têm que sair. Aí Filipe chegou, quando o Filipe chega, ele vai pregar. Veja que ele não vai combater, ele vai pregar a verdade. E aonde a verdade é pregada, a mentira sai, irmãos. Nós só precisamos abrir a boca e falar a verdade. E não há nada contra a verdade. Nada pode se levantar contra a verdade. A verdade é absoluta, ela não é relativa como o mundo diz. Dentro da igreja. Se você quer viver o seu relativismo, da porta da igreja para fora. Porque aqui a Bíblia diz, Jesus diz, não é nem a Bíblia, a palavra diz, eu sou o caminho e eu sou a verdade. Ponto. É ele, irmãos. Toda a verdade está contida em Cristo. Eu sou o caminho, eu sou a verdade. Se você andar nessa verdade, eu sou a vida. Agora, se você quiser viver uma vida de erro e de engano, é da porta da igreja para fora. Porque aqui se prega a verdade. Então, quando o Filipe chega, ele prega a verdade. E o povo vê que é melhor a verdade que Filipe está pregando do que a mentira que Simão está inventando. Está proliferando. E ele tinha muito mais tempo e muito mais espaço na cidade. Aí o texto, a história vai continuar dizendo assim. Isso significa que Simão se declara um tipo de emanação ou de representação de um ser divino. No entanto, não passava de um enganador que durante muito tempo iludia o povo com artes mágicas. Só mágica. E nós sabemos que toda mágica por trás tem um truque. Ilusionismo. E viver com Cristo não é viver de ilusão, é viver de verdade. A repreensão do... Aí ele diz, a conversão do mágico. Ele se converteu. Tópico 2. O texto sagrado afirma e creu até o próprio Simão, e sendo batizado ficou de contínuo com Filipe. E vendo os sinais e grandes maravilhas que se faziam, estava atônico. Versículo 13. É difícil saber até que ponto a conversão de Simão mágico era genuína, pois o relato indica tratar-se de uma conversão meramente intelectual e artificial. A avaliação do apóstolo Pedro foi: o teu coração não é reto diante de Deus, versículo 21. Assim, impressionado com os milagres que Filipe operava, Simão teria se convencido de ser Jesus o Messias, mas não houve transformação de vida. Por quê? Simples, irmãos, ele viu os apóstolos impondo as mãos e o povo recebendo batismo com o Espírito Santo. Ele queria aquele poder também. Para quê? Os apóstolos faziam de graça. Ele queria para vender. Ele queria para vender. Eu quero também, porque quem quer comprar, irmãos, quer comprar para revender. Eu quero também, eu quero esse poder também. Aí a repreensão do apóstolo Pedro. Simão, o mágico, foi desmascarado na tentativa de subornar o apóstolo Pedro. Ô, irmão, a gente suborna lá a polícia, suborna político, suborna, mas o homem de Deus de verdade ninguém suborna. O homem de Deus de verdade fica com a verdade, prega a verdade, fala a verdade, principalmente vive a verdade. Ele tentou subornar e disse assim: eu te dou dinheiro e tu me dá esse poder. Não vem dele. Não vem dele. Pensando ser possível comprar o poder do Espírito Santo, essa atitude não condiz com a postura de um novo convertido que ainda não compreende a natureza da fé cristã. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 6. Parece que Simão imaginou ter descoberto uma nova fórmula mágica como os exorcistas de Éfeso. Lá em Atos capítulo 19, versículo 13, vocês lembram dessa história? Que os filhos de Seva quiseram expulsar uns demônios lá em Éfeso. Aí eles chegaram para o endemoniado e dizem assim: em nome de Jesus Cristo, a quem Paulo prega, eu vos conjuro. O demônio olhou para aqueles cabos e disse assim: eu sei quem é Paulo e conheço Jesus. E vocês? Quem são? Diz que eles levaram uma surra, irmão. Saíram nu e rasgados, saíram... Por quê?
Isso não se compra e não se brinca com isso, irmãos. Isso é sério. Poder e autoridade vêm através de santidade e obediência. Você quer ter autoridade sobre a tua vida? Ou melhor, você quer ter autoridade na tua vida? Obedeça. Obedeça. Deus não usa rebelde, desobediente. Vou repetir. Deus não usa rebelde e desobediente. Vai passar vergonha. Porque a autoridade é dada para aquele que se submete à autoridade. Lembra do centurião na presença de Jesus? Ele disse: Senhor, eu sou um homem de autoridade e tenho autoridade sobre mim. Eu digo aos meus subordinados, vai, e eles vão. E eu sei que o Senhor tem autoridade no mundo espiritual. Se o Senhor der uma palavra aí de onde o Senhor está, o Senhor não precisa nem entrar na minha casa. Eu sei que o meu servo vai ser curado. Era um homem que entendia de autoridade. E se nós não entendermos de autoridade, nunca teremos no mundo espiritual. Amém, meus irmãos? A avaliação do apóstolo Pedro foi: o teu coração não é reto diante de Deus. Não, eu já passei daqui, né, irmãos? E dessa forma, achou que podia comprar essa fórmula para ampliar o seu currículo e acrescentar ao seu cardápio um novo serviço ao povo. Ele não agiu com sinceridade, por isso o apóstolo Pedro o amaldiçoou. Foi no nome de Simão que veio o termo simonia, que consiste no ato deliberado de comprar ou vender coisas espirituais. Não pode haver isso no meio do povo de Deus. Vou repetir: simonia, comprar ou vender de forma deliberada coisas espirituais. Os discípulos de Simão ainda estão por aí negociando e vendendo as coisas espirituais. Mas o sangue de Jesus tem poder sobre a nossa vida. Nós não somos desses. O Senhor, subsídio para a vida cristã, aqui é algo para nós. O Senhor considerará você tão responsável por acreditar numa mentira quanto considerou Adão. Né? Presta atenção. Vou passando na rua, aí tem uma cartomante. É cartomante, né? Aquelas que lê mão, é cartomante? Cigana. Está lendo a mão. Você paga aqui, aí você vai lá. Não custa nada. Lê aí. Irmão, Deus vai te considerar tão responsável quanto Adão. Por quê? O que Deus falou para Adão? Deus não falou para Eva, não, irmãos. Deus falou para Adão: Adão, o dia que tu comer do fruto, você vai morrer. Eva comeu e ele esperou ela cair, irmão, morrer. Ela não morreu. Morreu espiritualmente, mas quando ele comeu, os olhos dos dois se abriram. Porque Deus falou para Adão, não foi para Eva. A responsabilidade estava sobre ele. Então a responsabilidade está sobre nós. Nós não temos que crer nessas coisas e buscar essas coisas. Esses artifícios que não vêm da palavra de Deus. Irmão, se você não acredita de forma plena na palavra de Deus, ore e peça ao Senhor para ter misericórdia da sua vida. Se você precisa de algum tipo de subterfúgio para crer, meu Deus do céu, você está perdendo seu tempo. Porque a Bíblia me ensina que a palavra de Deus é poder e o nome de Jesus tem poder. É o nome dele que cura, é o nome dele que liberta, é o nome que transforma. Não tem fórmula mágica. Não tem. É Jesus. Amém, meus irmãos? Aí diz assim: as falsas doutrinas matam a alma. Se sairmos da palavra de Deus para crermos numa mentira, perdemos o sangue e a vida de nossa alma. Então não saia da verdade, fique na verdade. Essa palavra que liberta, essa palavra que transforma, essa palavra que te dá vitória em meio às batalhas espirituais. Quer vencer batalha espiritual? Vá para a palavra. Aí diz assim: não deixe que ninguém o engane, ainda que venha como anjo de luz. A palavra de Deus nos diz: tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Não é muito, pois que os seus ministros se transfigurem em ministros de justiça, os fins dos quais será conforme as suas obras. Sabe o que Deus está dizendo para nós aqui? Ah, não, tem um fulaninho de tal dos anzóis ali que está fazendo milagre à torta e à direito. Elimas fazia. Só que lá não tem palavra. Lá não tem vida cristã e nem pregam-se a verdade. Aí eu deixo a verdade e vou para lá. Por quê? Porque lá tem milagre. Irmão,
Você sabia que o lugar que Deus mais operou milagre, ninguém se salvou? Todo mundo morreu sem receber a promessa? Foi no deserto. Onde Deus mais operou milagre, só entrou 2 daquela geração, Josué e Caleb. E o resto morreu, porque rejeitaram a palavra e viveram de milagres. E o que você quer dizer, pastor? Milagre indica que Deus está no recinto, mas se não tiver palavra de Deus, sai. Sai. Por quê? Porque milagre não salva. O que salva é a palavra. O que salva é a palavra. Amém, meus irmãos? A história de Simão o Mágico nos mostra que seu comportamento foi reprovado por Deus. Há uma diferença abissal entre o poder que vem do alto, o poder sobrenatural do Espírito Santo e os pseudos milagres operados por charlatões e embusteiros, agentes a serviço do reino das trevas. Isso nos serve de lição para estarmos alerta quanto aos líderes enganosos. Os líderes enganosos. Tinha lido gananciosos, mas enganosos. Cuidado, irmãos. Tem muita gente enganando e tem muito crente sendo enganado. Então, aqui o texto nos diz aqui que Deus não levará em conta se nós nos acharmos inocentes por causa dos milagres que estão acontecendo. Eu vou mudar de igreja. Só porque naquela igreja tem milagre eu vou para lá. Mas não tem palavra, não prega santidade, não prega obediência, você vem do jeito que está, fica do jeito que está, vive do jeito que está, não tem mudança de vida. A palavra conversão quer dizer mudança de mente, transformação de atitude, pregando a verdade contra a mentira. Amém, meus irmãos? Eles viam milagres na vida de Simão, mas era tudo mentira, castelo de areia. É melhor ter a casa firmada na rocha, que é Jesus Cristo. Você vai resistir os ventos e as tempestades e as enchentes que vêm por aí. E que vêm para provar as nossas vidas. Mas a casa está firmada na rocha. E lá Jesus está a nos dizer que essa rocha é a palavra. Aquele, pois, que estuda essas minhas palavras que eu tenho dito, é como uma casa edificada sobre a rocha. Ouvir ali, irmãos, é ouvir e obedecer, viu? O título da lição é Poder do Alto contra as hostes da maldade. Deus quer derramar desse poder sobre as nossas vidas, para que a gente possa resistir contra as mentiras que estão sendo pregadas no mundo. E nós vamos desmascarar essas mentiras através da palavra do Senhor.